Algumas paixões surgem como uma tempestade repentina, intensas, arrebatadoras, impossíveis de controlar. As pessoas se apaixonam profundamente quando sentem que, naquele momento, encontraram alguém que preenche um vazio que nem sabiam que existia. É uma conexão que ultrapassa a lógica e se apoia em sensações que parecem maiores do que a própria vida. O coração acelera, os planos se entrelaçam, os sonhos se misturam e tudo ganha um novo significado. Essa paixão toma conta da mente e do corpo, criando uma espécie de vício emocional. E quando termina, mesmo que a relação tenha se tornado tóxica, desigual ou simplesmente insustentável, a lembrança do que foi vivido permanece viva, como um filme em looping. A mente passa a romantizar os momentos bons e ignorar os sinais de desgaste, alimentando uma falsa esperança de que, se tentarem de novo, tudo será como antes, ou até melhor. Esse desejo de repetir o passado é uma armadilha emocional comum. A pessoa não está de fato apaixonada por quem o outro é no presente, mas sim pelo que ele representou em um momento específico da vida. É como se aquela história tivesse ficado inacabada, como se ainda houvesse algo a ser resolvido, um desfecho que nunca veio. E com isso, a vida fica em pausa. Os dias passam, novas possibilidades surgem, mas o coração permanece preso a uma ideia, uma memória, um "e se?". A dor da perda se mistura à esperança de recomeço, e muitos ignoram os sinais de que seguir em frente é necessário. O apego ao passado pode ser tão forte que impede a pessoa de enxergar o presente com clareza. Ela rejeita novas oportunidades, comparando tudo com aquilo que já viveu, tentando reviver momentos que, por mais belos que tenham sido, pertencem a um tempo que já não existe mais. Assim, o amor vira uma prisão nostálgica disfarçada de esperança. Em meio aos anos dourados da década de 1920, onde o luxo, o jazz e a ostentação dominavam as noites de Nova York, o filme Grande Gatsby nos apresenta a um mundo brilhante por fora, mas corroído por dentro. A história é narrada por Nick Carraway, interpretado por Tobey Maguire, um aspirante a escritor que se muda para Long Island e se torna vizinho do misterioso e excêntrico milionário Jay Gatsby, representado por Leonardo DiCaprio. Gatsby é famoso por suas festas grandiosas, repletas de desconhecidos, champanhe e segredos, mas por trás de sua fortuna e dos holofotes está uma obsessão silenciosa, Daisy Buchanan, representada pela atriz Carey Mulligan, um amor do passado que ele tenta reconquistar a todo custo. Daisy, casada com o arrogante e infiel Tom Buchanan, interpretado por Joel Edgerton, vive uma vida de privilégios e vazio emocional. A trama gira em torno dessa busca desesperada por repetir o passado, revelando os excessos e as ilusões de uma geração que acreditava poder comprar a felicidade com riqueza e aparência. Nada muito diferente dos dias atuais. Jay Gatsby, interpretado com intensidade e melancolia, representa o sonho americano distorcido, um homem que ascende socialmente a qualquer custo, movido por uma paixão idealizada e inalcançável. Nick Carraway, o observador imparcial, é o fio condutor da história e aquele que, aos poucos, percebe a hipocrisia e superficialidade das elites ao seu redor. Daisy, por sua vez, é o símbolo da beleza e fragilidade, mas também da indecisão e egoísmo. Tom Buchanan encarna o privilégio tóxico, a violência disfarçada de masculinidade e a arrogância de quem já nasceu no topo da sociedade. O elenco de personagens secundários, como Jordan Baker e Myrtle Wilson, ajuda a construir um cenário em que moralidade e ambição colidem, revelando a complexidade humana por trás dos sorrisos falsos e dos vestidos brilhantes. Cada um desses personagens contribui para a atmosfera de sonho e tragédia que envolve Gatsby, tornando sua jornada ainda mais comovente e simbólica. Jay Gatsby é o retrato perfeito de uma obsessão disfarçada de esperança. Durante 5 longos anos,
Ele dedicou cada segundo de sua vida a um único objetivo: reconquistar Daisy Buchanan, a mulher que representava não apenas um amor do passado, mas a promessa de um futuro perfeito. Gatsby não se limitou a esperar. Ele arquitetou meticulosamente sua ascensão social, acumulou riqueza e construiu uma mansão luxuosa em frente à casa de Daisy, apenas para estar perto, apenas para ser visto. Suas festas extravagantes, que atraíam multidões que nem o conheciam, eram apenas um chamariz, uma tentativa desesperada de fazer Daisy aparecer. Toda sua fortuna, sua imagem de sucesso, seu comportamento enigmático, tudo foi moldado para recriar aquele breve momento de felicidade que viveram juntos anos atrás. Mas o que Gatsby não percebia é que o tempo transforma as pessoas, e aquilo que ele queria resgatar talvez nunca tivesse sido real da forma como lembrava. Para Gatsby, o passado não era apenas uma lembrança, era uma obsessão inegociável. Ele acreditava cegamente que era possível apagar os erros, ignorar o presente e retomar exatamente de onde pararam. Ele queria que Daisy dissesse que nunca amou Tom, que tudo o que viveu após seu afastamento foi apenas um erro temporário. Mas a realidade era muito mais complexa. Daisy, embora emocionada com o reencontro, não estava disposta a abrir mão de sua vida confortável. Ela era frágil, indecisa, moldada pelo luxo e pelo medo de perder seu status. E Gatsby, mesmo diante disso, continuava insistindo, acreditando que poderia salvar aquele amor com a mesma força com que construiu seu império. Ele não conseguia, ou não queria, aceitar que algumas coisas não podem ser recuperadas. Sua vontade era tão forte que se tornou cega. Ele sacrificou tudo por uma versão idealizada de Daisy, por uma lembrança cristalizada que só existia dentro de sua mente. O final trágico de Gatsby é, ao mesmo tempo, doloroso e inevitável. Quando Daisy causa, indiretamente, a morte de Myrtle Wilson, amante do marido de Daisy, Gatsby assume a culpa em silêncio, protegendo-a como um verdadeiro mártir de seu próprio sonho. Enquanto espera por um sinal de que Daisy ainda o ama, que ela o escolherá, ele permanece sozinho, até que George Wilson, marido da falecida, tomado pelo desespero, tira sua vida acreditando que Gatsby era o culpado pela tragédia. Nenhuma multidão aparece no funeral. Nenhum dos convidados de suas festas, nem mesmo Daisy, prestam homenagem. Apenas Nick Carraway, o seu único amigo verdadeiro, acompanhou o seu funeral, exatamente o homem pobre que a elite ignorava, mas o único que compreendia com sensatez a hipocrisia da elite superficial, mais focada nas relações de aparências do que nas conexões autênticas. Gatsby morre solitário, vítima da própria ilusão. A sua história é um lembrete cruel de que o passado não pode ser recriado, por mais dinheiro, charme ou esforço que se invista. Seu fim é um espelho da fragilidade humana, a tendência de romantizar o que já se foi, de se apegar ao que não volta, e de esquecer que, às vezes, amar alguém é apenas uma forma de tentar resgatar uma parte de si mesmo que ficou para trás. A principal mensagem de O Grande Gatsby é uma crítica sutil, porém poderosa, ao chamado sonho americano, a ideia de que qualquer um pode alcançar a felicidade e o sucesso com trabalho duro é desmontada à medida que Gatsby, apesar de sua riqueza e charme, nunca consegue conquistar o que realmente deseja, o amor genuíno e a aceitação verdadeira. Ele construiu seu império baseado em aparências, em festas sem alma e em uma fantasia romântica que nunca existiu de fato. O filme, assim como o livro de F. Scott Fitzgerald, nos leva a refletir sobre a ilusão de que o passado pode ser recuperado e sobre como a busca incessante por status, dinheiro e validação externa pode acabar nos destruindo. Em meio ao brilho e à decadência, fica o vazio existencial de uma geração que tentou encontrar sentido nas coisas erradas, uma lição atemporal sobre a fragilidade dos sonhos e a dureza da realidade.
Gatsby, tomado pela emoção, não aceitou que a sua oportunidade passou e que Daisy, apesar de te amar uma época, preferiu o conforto da riqueza, ao invés de aceitar estar com alguém desprovido de posses. No final, ele, além de morrer por alguém que já não tinha mais coragem de te assumir, desperdiçou grande parte da sua vida como uma ilusão. Os 30 anos, um jovem belo, inteligente e rico, que poderia conquistar praticamente qualquer mulher, ao se apegar em uma paixão do passado e que já estava casada com outro homem, desperdiçou toda a sua vida por uma ilusão. Dominado por uma mistura de emoção e teimosia, recusou-se a aceitar que sua chance com Daisy havia ficado no passado. Mesmo sabendo que um dia ela o amou, ele não conseguiu enxergar que ela, no fim, escolheu o conforto da estabilidade, da segurança financeira e do status que o casamento com Tom Buchanan oferecia. Para Daisy, o amor era importante, mas nunca foi mais forte do que o medo de abrir mão de uma vida luxuosa. Gatsby, por outro lado, se recusou a enxergar isso. Ele se prendeu a uma ideia romântica, quase infantil, de que bastava esforço e insistência para fazer o tempo voltar. E por essa crença, ele acabou morrendo por alguém que no momento decisivo não teve coragem de assumi-lo. No fim das contas, não foi apenas a vida de Gatsby que chegou ao fim, foi o sonho dele, cuidadosamente construído ao longo de anos, que desmoronou silenciosamente com ele. Aos 30 anos, Gatsby tinha tudo o que muitos considerariam suficiente para uma vida plena: beleza, inteligência, carisma e riqueza. Era o tipo de homem que poderia ter o mundo a seus pés. Mas em vez de seguir adiante, em vez de usar tudo isso para criar novos caminhos e relações verdadeiras, ele se agarrou com todas as forças a uma paixão do passado, uma paixão que já tinha outro rumo, outra história, outro dono. Daisy estava casada, presa a um universo que ela não queria abandonar. Mesmo assim, Gatsby preferiu viver dentro de uma fantasia cuidadosamente construída, onde ainda era possível voltar no tempo, apagar os erros, recomeçar de onde pararam. E nessa ilusão, ele investiu cada centavo, cada gesto, cada dia. No fim, o que restou foi um homem que, apesar de ter tudo, morreu sozinho, traído pelas próprias expectativas. Gatsby não foi derrotado por Tom, nem por Daisy, mas pela ilusão de que o amor por si só poderia vencer o tempo e a realidade. O filme O Grande Gatsby nos oferece uma lição poderosa e dolorosa. Por mais que desejemos, o passado não pode ser recriado. Jay Gatsby passa anos alimentando a ideia de que poderia voltar no tempo, apagar tudo o que separou ele e Daisy e reconstruir aquele amor exatamente como era antes. Mas a realidade é implacável. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam e o tempo não espera por ninguém. O filme mostra com delicadeza e tragédia que viver preso ao que já foi nos impede de enxergar o que é, e muito menos de construir o que ainda pode ser. Enquanto Gatsby insiste em ressuscitar um sentimento antigo, o mundo ao seu redor segue adiante, indiferente ao seu esforço. Ele é o único que permanece parado, preso em um ciclo de esperança e negação, ignorando todos os sinais de que o passado não voltará. Essa mensagem se torna ainda mais evidente no contraste entre os personagens. Nick Carraway, o narrador, observa tudo com uma mistura de fascínio e tristeza, percebendo como Gatsby se agarra a um sonho impossível enquanto a realidade o consome. Daisy, por sua vez, representa aquilo que ficou no tempo, um ideal romântico que já não existe, uma lembrança mais bonita do que a pessoa real. O desfecho trágico de Gatsby serve como um alerta silencioso. Precisamos aceitar a vida como ela é, com todas as suas perdas, imperfeições e escolhas difíceis. Não há como reescrever o passado, e insistir nisso só gera dor e frustração. O verdadeiro desafio é aprender a deixar ir, soltar aquilo que não volta e seguir em frente com coragem. O filme nos convida a refletir sobre a importância de estar presente, de valorizar o agora e de construir o futuro com base na verdade, e não em fantasias que só existem na memória.